A Lei 11.904, de janeiro de 2009, regulamentou o Estatuto de Museus. Entre os princípios desses espaços, a lei considera a promoção da cidadania, a valorização e preservação do patrimônio cultural. Confira. Uma câmera fotográfica imponente do século XIX, uma canoa antiga, peças de selaria e maquinário de costura em couro, o moinho d'água, o carro de boi, a paisagem bucólica, exposições do Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte. No Centro Cultural Banco do Brasil, um salão com a mobília da Secretaria do Interior de Minas Gerais, de 1891, mostra como era a decoração da época. Coisas que meninos e meninas não conheceriam se não fosse pela visita a um museu. A origem etimológica da palavra museu diz muito sobre o objetivo desses templos de saber e nos leva a refletir sobre o dinamismo do homem. Eu gostaria de lembrar a etimologia dessa palavra. De origem grega, você vai encontrar musa, e que é exatamente a lembrança daquelas 7 musas, 7 deusas, que protegiam as artes liberais. O museu não é um depósito de objetos antigos. Ele representa o registro da cultura de uma época que pode servir como conhecimento e memória para os tempos presente e futuro. Os museus começaram basicamente como espaços de estudo, né? Então, os cientistas, estudiosos, um determinado assunto, recolhiam objetos, recolhiam o acervo que facilitava aquele conhecimento que eles queriam produzir. Em 2009, foi sancionada a Lei 11.904, instituindo o Estatuto dos Museus, considerados pela lei como equipamentos culturais a serviço da sociedade. Para o especialista, um grande avanço para a preservação da identidade nacional. Porque normatiza como proceder, primeiro, para abrir um museu. Segundo, para manter um museu. Terceiro, para expandir o museu. Ela normatiza até como se daria a sua extinção ou a sua relação com outros museus. A analista cultural destaca a satisfação em contemplar a apreciação do público. É uma delícia trabalhar com cultura, é uma delícia receber os projetos, trazer esse trabalho para a população de Belo Horizonte. Eu acho que o mais recompensador realmente é a apreciação do público, a visita, as pessoas que vêm, que retornam várias vezes. Para que a instalação de um museu cumpra com o objetivo pedagógico, antes é preciso avaliar várias questões. Qual que é o fluxo de pessoas ali, como que ele se localiza em relação a outros espaços que também funcionam por ali, né? E ao mesmo tempo, muitas vezes o museu tem a capacidade de interferir nesse espaço, né? Através das suas ações, promovendo atividades culturais, educativas, propondo às vezes soluções. Bons museus de cidade são museus que pensam sobre as questões que afligem uma determinada cidade. Alguns museus podem, inclusive, ser tombados como patrimônio histórico e cultural. O tombamento é um ato do Poder Executivo reconhecendo a importância específica de um bem cultural. Um exemplo próximo de nós é o Museu da Música de Mariana, que demorou anos, mais ou menos 7 anos, para alcançar o título concedido pela Unesco. Por que a Unesco deu essa distinção ao Museu da Música de Mariana? Pela importância das partituras do século XVIII e XIX, sobretudo aquelas fruto do trabalho e da inteligência de músicos brasileiros. E o dado mais importante, ou aquilo em que se baseou para que se chegasse a esse título, foi a unicidade. Ou seja, obras que jamais serão repetidas, são únicas. O museu pode estabelecer vínculos e, ao mesmo tempo, propiciar caminhos, direções. Esse vínculo é importante porque a gente precisa compreender um pouco mais de onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Mas, ao mesmo tempo, essa experiência é uma experiência de diversidade. Ou seja, também entender as diferenças entre a nossa vida agora e a vida de quem viveu antes da gente. No Centro Cultural, o poder multiplicador do público infantil encanta a analista.
Aqui no CCBB a gente tem um programa educativo e várias crianças elas vêm com as escolas assim e fazem a visita. E é muito bacana quando depois que elas vêm a primeira vez com a escola, elas voltam trazendo os pais, as famílias, os amigos. Abertas as portas do conhecimento, vão se guardando memórias, fincando raízes, fazendo presente e futuro. Uma nação sem raiz é uma nação sem futuro. Há uma frase que anda por aí e que, infelizmente, de certa forma, não é mentira, que o brasileiro não tem memória. Ora, é preciso remover isto. Isso não pode ser uma verdade para nós brasileiros. Pelo contrário, nós temos que ter memória. A memória é a lembrança importante que nos prende à nossa raiz. E quem tem memória não perde o seu endereço.